Agora sim chegou o fim dos tempos. O rio Eufrates está secando. Seria isso uma profecia dos últimos dias? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e neste canal eu te ajudo a entender a Bíblia de maneira fácil e descomplicada. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu só quero fazer aqui um agradecimento aos meus irmãos lá de Recife. Tive a alegria de estar na Comunidade das Graças, também na Igreja Central de Recife, onde preguei de manhã e também à tarde fizemos um momento ali de perguntas e respostas e foi muito bom passar ali o final de semana com vocês. Se vocês querem que eu vá até a sua igreja, fazer uma palestra, pregar, enfim, tem aqui no link da descrição um contato para que você possa fazer uma agenda e será uma alegria estar na sua igreja aí no final de semana, uma semana de oração. É só entrar em contato com a gente aqui. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui, reagir a um vídeo que me mandaram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já me segue e pode mandar sugestão para os nossos vídeos aí. E eu assisti esse vídeo. Na verdade, eu já assisti vários vídeos falando sobre esta profecia, né, do secamento do rio Eufrates. As pessoas, elas leem o livro do Apocalipse, né? Eles literalizam o livro por não conhecer, né? E olham para o jornal de hoje, para as notícias, e aí então tentam encaixar as profecias. E isso causa problemas, causa aflição, medo, pânico, e tudo que o livro não quer fornecer ou passar para nós, isso acaba acontecendo por pessoas que não entendem, não sabem como interpretar e acabam trazendo profecias estranhas para o nosso meio. Então eu vou reagir aqui a esse vídeo para poder trazer para vocês uma forma mais bíblica de interpretar essa profecia. Vou colocar aqui na tela o vídeo para a gente poder reagir juntos aqui. Então deixa eu colocar aqui, vamos lá. Tá aqui, beleza? Gente, presta atenção nas afirmações que são feitas nesse vídeo. E a gente vai trabalhar uma por uma, né? Na verdade, eu separei 5 erros teológicos aqui que esse vídeo apresenta. Mas ele de alguma forma, ele faz com que a gente acredite, né? No que está sendo dito aí. Mas vamos lá. Vamos ver. Você sabia que essa profecia bíblica está acontecendo bem diante dos seus olhos? No livro de Apocalipse, na Bíblia, fala sobre o grande rio Eufrates no Oriente Médio. Diz que nos últimos dias, antes de Deus destruir a terra, esse grande rio realmente secará. E este é o estado atual desse rio. E isso nem é tudo. A Bíblia diz que Deus realmente aprisionou 4 anjos caídos. E eles estão amarrados sob esse rio. E de acordo com a linha do tempo da Bíblia, quando o rio secar, esses anjos caídos serão libertados na terra para destruir 1/3 da humanidade. E o rio está quase secando. Então é apenas uma questão de tempo antes que esses anjos estejam de volta à terra. Se você quiser se manter atualizado com a profecia bíblica, inscreva-se ou siga para mais informações. Siga para mais desinformação, né? Qual é o problema desse vídeo, né? Quais são os problemas que esse vídeo apresenta para nós, né? Primeiro, ele faz a gente acreditar que o rio Eufrates, que é mencionado no Apocalipse, no capítulo 16, ele é literalmente o rio Eufrates lá na Ásia, né? E não é bem assim. As pessoas que acreditam dessa maneira, elas olham para o livro do Apocalipse de maneira equivocada. O livro é um livro simbólico, né? E para vocês terem ideia, o capítulo 16 menciona mesmo o secamento do rio Eufrates. Eu vou colocar aqui na tela o capítulo 16, que é mencionado esta profecia, para você compreender de que o que ele está afirmando aqui nesse vídeo não faz sentido. Olha só, aqui na Bíblia, nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 16, o 6º flagelo, que é mencionado o rio Eufrates. Então vou ler para vocês o que diz a 6ª praga. Diz o seguinte, ó: derramou o 6º anjo, derramou o 6º a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram. Tá aqui, ó.
secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Percebe que ele nem fala quem são esses reis, né? É muito fácil, você joga lá que vai secar, e aí eles vão lá, pegam uma estatística que o rio está baixando, tá vendo? Está se cumprindo, mas fica tudo pela metade, né? Mas olha só, tem mais coisa aqui, ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o dragão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram para o lugar em hebraico que se chama Amargedon. Então olha só, aqui nós temos a 6ª praga. Para você entender, as pragas elas começam a serem derramadas sobre a terra após o fechamento da porta da graça. Não tem como eu explicar agora pedaço por pedaço aqui de uma forma bem completa, né? Se você quiser, tem aqui no link da descrição o nosso curso Apocalipse Revelado, onde eu explico as 7 pragas de maneira assim bem sistemática, de maneira bem mais completa, né? Mas para você entender aqui, as pragas elas começam a cair quando Jesus ele termina o seu ministério celestial. Então nós chamamos isso do período em que a porta da graça foi fechada. Então, nesse momento, Jesus se prepara para retornar à terra buscar os seus. Quando acontece isso, as pragas começam a cair sobre a terra. Essas pragas caem sobre os ímpios e não sobre os fiéis. Existem 7 pragas. A 6ª que nós estamos discutindo aqui é uma praga que aponta, é um símbolo que aponta para uma literalidade. Qual é o símbolo aqui? O símbolo é o rio, o secamento, esses espíritos imundos que saem da boca da besta, do falso profeta, do dragão, para enganar as pessoas. E para entender esses símbolos, a gente precisa buscar informações na Bíblia. Quando você vai lá no livro de Daniel, você percebe o seguinte, que Ciro conseguiu derrotar Babilônia, porque ele teve uma estratégia de guerra. Qual foi a estratégia que ele teve? Secar o rio Eufrates, que passava por dentro de Babilônia, para que então o exército aproveitasse a baixa do rio e entrasse pelo rio e invadisse Babilônia. Ou seja, o rio Eufrates, naquele tempo, representava segurança, significava manutenção da vida para a Babilônia. Babilônia era uma cidade imensa, cujos os muros eram gigantescos e um rio cortava a cidade. Então, se eles fechassem os portões, os muros, ninguém poderia sair e entrar, mas eles poderiam viver ali por muitos anos, porque tinham espaço para plantar e tinham água para se alimentar ali, para abastecer toda a cidade. Ciro, então, cercando a cidade, teve a estratégia de secar o rio. Mas como ele fez? De acordo com a história, ele fez uma curva no rio, Ele pegou e fez uma valeta gigante, desviou o curso do rio, e onde a água então foi para outro caminho, secando as águas, e o rei do Oriente entrou na cidade e destruiu Babilônia. Então veja, no Apocalipse, Babilônia é símbolo de um poder, de poderes que são contra o Senhor. No capítulo 16, quando é derramado essa praga e seca o rio Eufrates, não é que seca literalmente o rio Eufrates. Em Apocalipse 17 diz que, verso 15, que águas na profecia representa povos, multidões, nações. Então, a 6ª praga é como se Deus tirasse o poder de Babilônia, a influência que Babilônia tem sobre todas as nações, fazendo com que ela se enfraqueça diante daquele momento. E quando Babilônia se enfraquece, não tem mais poder sobre as nações, por isso que você vai encontrar o dragão, o falso profeta, lançando um espírito, saindo da boca deles, espírito enganadores. Por quê? Quando Satanás percebe que ele não está tendo mais reconhecimento, não está tendo mais apoio das nações, ele usa a sua carta final, que é tentar enganar mais uma vez, preparar o povo para a batalha final. Porque na 7ª praga, você vai ver que é Jesus voltando, é a batalha, Jesus voltando para destruir os ímpios. Satanás achando que poderia derrotar Jesus nesta batalha, Então entenda,
O capítulo 16, a sexta praga, ela não pode ser literal, tá? É um símbolo que aponta para uma literalidade. É o momento em que Satanás ele vai começar a perder apoio das nações, que no passado, né, dentro do livro, no capítulo 13, você vai ver que Satanás ele consegue unir todas as nações ali, né, os poderes políticos e religiosos para poder ter o controle. Mas chegará um momento em que esse controle, esse poder, ele vai ser minguado às forças, né? Vai ser diminuído, não terá mais apoio. E é nesse momento que Satanás vai tentar enganar mais uma vez as nações. Então perceba como é perigoso você pegar trechos do livro do Apocalipse, que são símbolos que apontam para uma literalidade, ok? E tentar encaixar no jornal de hoje. Percebe? Então isso é um problema seríssimo. Mas tem mais problemas nesse vídeo. Um outro problema é afirmar que existem 4 anjos debaixo do rio Eufrates, né? Que estão presos ali e que são anjos caídos, assim diz o vídeo. Mas essa informação é falsa. Esses 4 anjos realmente aparecem lá no capítulo 9, que são paralelos, né? As 7 trombetas com as 7 pragas. São períodos um pouco diferentes, mas que se culminam no mesmo fim, que é a volta de Jesus. Né? Então veja, as 7 trombetas, elas acontecem antes do fechamento da porta da graça. São juízos de Deus que caem sobre a terra com misericórdia. Depois que o fechamento da porta da graça, quando Jesus termina o ministério celestial e ele vai retornar para a terra para buscar os seus, então agora começam a cair as 7 pragas. Percebe? E as 7 trombetas, elas têm relações com as 7 pragas. As 7 trombetas são juízos de Deus com misericórdia. As 7 pragas são juízos de Deus sem misericórdia. As 7 trombetas acontecem antes do fechamento da porta da graça, durante todo o tempo da igreja. As 7 pragas começam a cair após a porta da graça ser fechada. Então é um período curto de tempo até Cristo voltar à Terra. Ok? E estes 4 anjos, eles são os mesmos anjos que são mencionados no capítulo 7. São 4 anjos que estão ao redor da terra segurando os ventos. Tá? Os ventos para que não destruam a terra e nem as pessoas na terra. Esse é o momento do selamento. Se você ler o capítulo 7, você vai perceber que existe um anjo selando os fiéis. Esse selo vão proteger os fiéis das 7 pragas. Percebe? Então, quando Cristo termina o ministério celestial dele de intercessão e juízo, já terminou também aqui na Terra o processo de selamento, de proteção dos filhos de Deus. Quando acontece isso, as pragas começam a cair. As pragas não vão cair. Lembra que eu falei sobre o povo de Deus? Porque eles estarão selados. Os ímpios, eles sofrerão as 7 pragas. Esses 4 anjos não são anjos caídos, como menciona no vídeo, mas são os 4 seres viventes. Eu já gravei vídeo aqui sobre esse assunto. Tá? Também explico em detalhes e de maneira bem profunda no nosso curso Apocalipse Revelado, que o link está aqui na descrição. Então perceba o seguinte, ele pega uma informação isolada, cria um caos para dizer que esses anjos são demônios, mas na verdade são anjos, são seres que vão liberar a descida das pragas. Esses 4 anjos são como se fossem 4 generais, ou são autoridades que vão vendo o tempo, entendendo que Jesus terminou o trabalho, todos já foram selados. Então é o momento em que é liberado as pragas. Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Olha só, no capítulo 15, que antecede o 16, nós temos o momento em que o fechamento da porta da graça acontece, né? O momento da finalização do ministério de Jesus no santuário celestial. Aqui no capítulo 15, verso 5, nós lemos o seguinte, ó. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário, o tabernáculo do testemunho. E interessante que aqui é um lugar preciso, né? O tabernáculo, o local do testemunho, é o lugar santíssimo, né? E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, cingido ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, né? O santuário se encheu de fumaça,
Cadê? Procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar o santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos. É aquele momento que termina o julgamento do céu e é o período onde as pragas começam a cair na terra. Perceberam? Que um desses 4 seres viventes é um daqueles que vai liberar a descida das pragas, né? Então percebe que está tudo conectado. Esses juízos que acontecerão não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com anjos caídos, com demônios, como o vídeo parece apresentar, né? Mas são ações do juízo de Deus sobre a terra, envolvendo anjos, né? Envolvendo os seres humanos, os selados, e também os ímpios que sofrerão as pragas. Percebe como é perigoso, gente, não respeitar o gênero literário do Apocalipse, né? É um gênero simbólico, é um gênero diferenciado. Então não podemos olhar para ele e tentar interpretar da maneira que nós queremos. Temos que respeitar a literatura apocalíptica e também ter cuidado no que a gente afirma para as pessoas, que isso pode causar pânico e distorção da palavra de Deus. E perceba que é uma confusão, é uma mistura do que é simbólico, do que é literal, desrespeitando totalmente a própria Bíblia. E eu tenho certeza que Jesus não gostaria de ver seus filhos fazendo essa bagunça com a palavra dele. Entendam, o Apocalipse foi deixado para que nós cristãos possamos ter discernimento para ler o que os sistemas corruptos desse mundo estão indo contra Cristo, né? Ter discernimento para escolher o que é certo e abandonar o que é errado. Não para ficar no Google Maps monitorando, né? Monitorando rios se estão secando ou não. Não faz sentido isso, gente. Então, para resumir aqui, o Eufrates que aparece no Apocalipse não é o Eufrates literal lá da Ásia, né, como apresenta esse vídeo. Então, totalmente equivocado. O secamento deste rio, mencionado em Apocalipse 16, no 6º flagelo, significa o enfraquecimento dos poderes que Satanás tinha levantado para perseguir o povo de Deus. Não tem nada a ver com o secamento literal de um rio, percebe? Então, uma coisa que tem que ficar muito claro para você que está nos assistindo. Ler a Bíblia, ler o livro do Apocalipse, exige de nós discernimento, sabedoria. Temos que respeitar o texto, a literatura e não ficar tentando achar coisas ou inserindo coisas no livro, desrespeitando assim tudo aquilo que Deus deixou para nós. Cuidado com esse tipo de interpretação, que causa pânico, caos e tira o foco central, que é revelar Jesus Cristo ao seu povo. E claro, eu não poderia terminar esse vídeo sem apelar o teu coração. É evidente que nós estamos no tempo do fim. É evidente que o nosso coração anseia pelo fim do mal, é verdade. Mas existe um perigo, né, nessa ansiedade, esta preocupação, ficar se alimentando de caos, de teorias da conspiração, de videozinho da internet. Então eu faço um apelo para você, tenha cuidado com isso. Gaste mais tempo em oração, estudo da palavra de maneira sistemática, do que ficar se alimentando desses vídeos, né? E compartilhando. Você, meu irmão, que assiste isso e se empolga com esses vídeos, pense muito antes de compartilhar esse tipo de vídeo, porque pode trazer pânico para as pessoas. E o evangelho não é pânico, o evangelho é salvação. Então, se você quiser aprofundar mais nas profecias, no estudo da Bíblia, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe os nossos materiais e também faça o nosso curso Apocalipse Revelado, que o link está aqui na descrição. E aprenda de maneira sistemática, de maneira simples e profunda o que a Bíblia está nos ensinando e o que o Apocalipse quer nos ensinar nesses últimos dias. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, espero ter te ajudado e na próxima semana nos vemos, se assim Deus permitir. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias.